Bom, hoje a gente basicamente vai falar sobre plano de testes. O plano de testes é um documento que é mantido vivo por todo o ciclo de vida do teste do software. Então, enquanto tiver software, enquanto tiver teste, o mesmo documento pode ser utilizado como base para discussão e atualização de tudo aquilo que vai ser testado. Por que essa importância tão grande, né, desse documento? Porque o tester, o testador, ele faz muito um papel de investigativo e preventivo de problemas que podem surgir tanto durante a execução do teste em si, do teste que ele está fazendo, quanto na hora que esse software for disponibilizado para produção. Normalmente, esse plano de teste, se ele tiver muito curto no sentido de escopo, do que vai ser feito e como isso vai ser feito, e até mesmo o que não vai ser feito, maior o número de armadilhas que vão surgir, tanto durante o teste, como depois do teste, as famosas perguntas, mas vocês não pensaram nisso? Vocês não fizeram nenhuma previsão de que isso poderia acontecer? O plano de teste, ele nada mais é do que um documento que vai dizer tudo aquilo que a gente vai cobrir, tudo aquilo que nós não vamos cobrir, o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Esse documento ele precisa fugir sempre do que está implícito. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu disse que eu vou testar usando dispositivos, por exemplo, um celular real, que eu vou ter todos os modelos de celulares existentes, por exemplo, todos os iPhones. Parece óbvio, né? Parece óbvio que eu não vou ter essa condição, que eu não vou atingir, eu não vou conseguir cobrir todos os celulares que existem, todos os modelos que existem. Mas isso precisa estar claro. Ter alguns acordos, então existem critérios para fazer determinados testes, existem condições que precisam ser atendidas para que o teste aconteça. Existem suportes que precisam estar disponíveis se a gente for fazer esses testes em horários fora do horário de trabalho, por exemplo. Né? Então, qual tipo de necessidade que a gente tem? De um suporte, de alguém que cuide de infra, Então, todos esses detalhes de tudo aquilo que é necessário para que um teste aconteça, precisa estar documentado nesse documento. Algumas empresas fazem reuniões formais para apresentar esse documento. Chamam todos as pessoas envolvidas, as áreas de negócios, os clientes, todos eles para ouvir, né, e ter a chance de questionar. Mas por que então que eu não tenho isso? Né? Vamos dizer que eu tenha que comprar que o time de teste não tenha dispositivo para fazer o teste. Então, o documento também vai dizer, olha, eu tenho a quantidade de dispositivos que eu tenho, o que seria ideal, e se tiver que comprar, quem vai fazer essa compra, quem é responsável por isso, e da onde vai sair o dinheiro para fazer essa compra. Então, assim, isso vai depender muito do tipo da aplicação que está sendo validada. Então, todas essas perguntas, elas vão variar muito, né? E o conteúdo desse documento, ele vai variar muito, porque ele é um plano, com o tipo de aplicação. Com o tipo de aplicação que está sendo testada. Outro ponto é critério de sucesso. Então, o que determina que o teste foi satisfatório? Né? Então, são acordos. Então, pode ser uma porcentagem, então atingir 90% de teste executado com sucesso. É um critério. Né? Vai variar muito conforme a aplicação, com certeza. Qual a exposição que aquela aplicação vai ter, então se existem usuários externos, se são só usuários internos, que tipo de teste que vai ser feito.
se vai ter teste de aceitação, então a gente está entrando um pouco aqui, né, nos conceitos básicos, se vai existir teste funcional, um teste de aceitação, um teste de performance, tudo isso vai fazer diferença e vai mexer nos critérios de sucesso. Então, a aprovação de um teste funcional, então 90%, por exemplo, de aprovação em um teste funcional, é um critério de sucesso, mas se a gente for avaliar a performance de um aplicativo, os 90% já não, de sucesso de aprovação já não faz muito sentido. Eu vou ter que trabalhar com outro tipo de objetivo. Então, eu quero um tempo de resposta para login, por exemplo, de 1 segundo. É um critério de sucesso. Então, esses acordos do que eu considero, ou o que eu levanto como defeito, então significa que se eu levar mais do que 2 segundos, isso é um defeito? Então, essas conversas, elas precisam acontecer antes do teste começar. Se a gente deixar para ter essas conversas, quando a gente começar a testar, né, o nível a gente vai perder velocidade, porque a gente vai levar muito tempo para conversar, muito tempo para entender se aquilo é um problema ou não, para entender qual é a severidade disso. Então, quão grave isso é? Isso depende da aplicação, depende do uso da aplicação, de qual aplicação a gente está falando. Então, toda a investigação, o trabalho do tester, ele é muito maior do que o teste em si, né? A execução. É muito mais saber se todas as questões, ou se todos todo o preparo para o teste acontecer, se ele foi pensado. Né? E se eu tenho se eu tenho todos os elementos que eu preciso para fazer o teste, se eu tenho tudo que eu preciso, quando eu achar alguma coisa, quando eu tiver dúvida sobre, até mesmo se aquilo é um defeito ou não, eu tenho certeza que é. Eu não preciso perguntar. Não preciso recorrer, ir atrás de um usuário, ir atrás de alguém que saiba, ou até mesmo do desenvolvedor, para entender se aquilo é um problema ou não. Isso vai acontecer. Inevitavelmente, é bem complicado garantir que eu consegui ter uma visão 100%. Vai acontecer, mas não pode acontecer, a gente tem que evitar ao máximo. Né, para que realmente o que for defeito seja claramente visível como defeito. Tá? Aqui eu coloquei outra coisa, que SLA de defeitos. Então, o que é o SLA? É o Service Level Agreement. O meu acordo de nível de serviço. O que isso significa? Eu abri um defeito. Eu quero saber, dependendo da severidade ou da prioridade desse defeito, em quanto tempo que eu tenho que receber isso corrigido. Riscos do projeto de testes. Né? Então, isso também tem que estar claro. Né? Então, quais que são riscos do projeto de testes? Se eu não receber um determinado celular que eu preciso para fazer o meu teste, o que vai acontecer? Por exemplo. Se eu não receber o software pronto na data X, o que vai acontecer? Se eu não tiver um ambiente para eu testar, então um ambiente separado com todas com dados que eu preciso para executar o teste, o que vai acontecer? Então, e coisas que claramente já estão, por exemplo, eu não tenho equipe suficiente para fazer o teste. Então, eu estava prevendo, por exemplo, que eu teria 4 pessoas contratadas e eu tenho uma. Então, já está claro que hoje esse é um risco. Né? Pode ser que, conforme o tempo ande, eu consiga minimizar e consiga resolver, consiga endereçar. Mas hoje esse é um risco. Ou seja, tudo aquilo que compromete o projeto de teste, mas também pode comprometer a entrega. E o último ponto é o cronograma. Então, quando que eu vou começar? Quando eu vou terminar? Desde que todas as condições anteriores sejam atendidas.
né? Então, eu tenho exatamente as datas publicadas de quando eu vou começar, de quando está pronto para começar, né? E conforme o que eu levantar de risco ou de não receber, por exemplo, correções na data, o que isso implica no meu cronograma. Então, pode ter vários cenários, né, que fazem simulações de impacto caso eu não consiga resolver essas condições que são critérios de sucesso para o meu projeto.